FM, também estamos disponíveis em outros vários meios de entrega, tem Alexa, tem a aba ao vivo do site, em tuaradio.com.br, lá você clica, pronto, ao vivo, fica curtindo o programa que estiver no ar, neste caso tá na pauta, e também a partir de agora em live no Facebook, simultâneo com rádio, facebook.com/rede Tua Rádio, programa sendo gravado também, e depois ele fica armazenado no youtube.com/rede Tua Rádio. Eu, Beverly Rocha e Pablo Carlotto hoje. Oi, Pablo, bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia a todos que nos acompanham nesse dia frio, úmido e havia promessa de sol. Eu estou a cobrar, só não sei de quem. Só não sei de quem. Ai, eu vi um vídeo essa semana que eu achei tão divertido. Era alguém, eu não sei onde que era o lugar, mas parecia ser a Serra do Rio do Rastro. Quem Ah, já esteve por ali, sabe que quando você atinge o topo da serra, você olha todo aquele vale longe, enxerga cidades longe. Aí a mensagem do vídeo era assim: alguém que tinha tirado férias ou tinha saído no final de semana e nunca sai. E aí o dia que sai, vai olhar a paisagem, tá serração coberta, aquela serração, né. Aí a pessoa reclamando: "Nunca saio, nunca tem". Aí o dia que eu venho tem uma serração, não dá você pra ver essa legal. paisagem nenhuma, não dá pra fazer foto nenhuma. E aí tem um São Pedro estilizado, claro, é uma brincadeira, né, alguém vestido de São Pedro dizendo: "Porco can, que não sei o quê, que tu nunca sai pra fazer uma fotografia". O dia que eu coloco Um tapete ali pra ti, né? baixo as nuvens pra me sentir mais em casa, tu vem reclamar? Mais ou menos assim hoje, né. Acho que São Pedro tá bem confortável hoje, né, porque baixou uma Sim, neblina uma de manhã. neblina. Vai se arrastando, né, desde domingo, um climazinho assim Eu gosto, mais dado para o gosto. ensimesmamento, Pra para mim esses dias, né, me fazem lembrar, assim, aquela ideia de um clima londrino, embora eu nunca estivesse em Londres, eu me sinto, assim, uma londrina, né, andando pelas ruas de Londres. Acho muito bonito, acho bucólico, acho, instigante pra gente fazer coisas que no dia a que em dia, no outros dias é corre, possível fazer, não não dá para fazem, fazer é. porque o cenário não está preparado. Então, aí há aquela sabedoria, né, vamos aproveitar o cenário muito antes de reclamar, vamos aproveitar o Degustar, cenário. degusta. E uma coisa bacana, eu brinco aqui, tá aberta a temporada de sopas, né. Ah, E aí tem os sim. meus colegas aqui que dizem: "Sopa pra doente, eu não gosto de sopa". Daqui a pouco vem a temporada do quentão, Ai, que delícia, pra eles é a temporada do chocolate quente. chocolate Já quente. inauguraram o chocolate, pra mim essa época é a época da sopa. Eu também, eu gosto do Nossa, caldinho, do é um caldo, assim, capelete né, bem feitinho, uma capelete. agnolini que nem diz o Ou até uma Gasparim, sopa de feijão também cai uma muito minestra, bem, né, sabe. muito Sabe que gostoso. eu tenho circulado em alguns lugares, eu tenho visto que inclusive os restaurantes começam a mudar um pouquinho o visual, né, da mesa, principalmente os buffet, né, ali aquela panelona de sopa, assim, a vontade de dizer: "Hoje vai ser só sopa", Sim. mas quem sobrevive só com sopa? Eu tenho uma memória afetiva, da minha mãe, a minha mãe quando viva, Pablo, ela conservou durante quase toda a sua vida o fogão a lenha. Lá nos últimos anos a gente encerrou com a história do fogão a lenha, porque fazia um Sim. barbacoa dentro de casa, né, tinha que ficar areando o fogão. Então lá nos últimos, sei lá, 5 anos da vida não. Roupa, cabelo, tudo com o mesmo cheiro. Mas, primeiro o calor, né, o calor que Sim. um fogão a lenha faz, mas aquela chaleira sempre quente, sempre Ah, tinha uma sim. chaleira quente, sabe-se Deus pra quê, mas a gente sempre usava, né, e estava sempre Um quente. chá, um Um chimarrão, escalda-pés, escaldapés. escalda-pés era uma coisa que a gente fazia muito, mas eu lembro, assim, de comidas, eu lembro da sopa, sempre tinha uma sopinha, assim, e aquele feijão não na panela de pressão, aquele feijão que cozinhava. Aquele que fica Isso, decantando ali apurando. até Nossa, aquele que feijão. aliás é o melhor feijão, porque depois que inventaram a panela de pressão, que todo mundo quer fazer tudo rápido, sei lá, me parece que falta alguma Perdeu um pouco coisinha ali, o perdeu um brilho, né. pouquinho. Também acho. E eu lembro lá do passado, tinha até uma senhora que trabalhava para os Freis aqui, e ela morava na chácara, aquela da FUCAP, antiga da A dona FUCAP. Lourdes, não era? Não me Não? lembro o nome dela. E ela tinha o hábito de colocar sobre o fogão lá uma panela com feijão, e ela disse assim: "Ó, não tem segredo, é feijão, água, uma batatinha inglesa e uma cebola, não é para picar, coloca ali e deixa ferver, deixa ferver. Quando está bom o feijão,
quando a batatinha e a cebola sumirem. Era o Eu achei termômetro dela, era o cronômetro, era o derretimento. e eu disse assim: "Pronto, agora". Surgiu, né. Que E boa ela ideia. fazia uma sopa de feijão tão boa, que tinha um Frei que encomendava, dizia: "Olha, tal dia eu quero a tal da sopa", e ela tinha que fazer esse processo todo. Que legal, que legal. São as memórias afetivas que ficam, Sim, né. sim, Muito marcas de um legal. tempo. Pablo, o assunto de hoje não é comida, né, nem o frio, mas a gente vai falar sobre uma pesquisa que surgiu agora, recentemente. São dados do IBGE, na verdade, né. Pesquisa são os dados estratificados do IBGE, agora ano já de 2026. Claro que não é o censo, né, são dados do IBGE 2026, que ouviu aí 135.000 adolescentes. 135.000, uma universo de pesquisa bem importante, e mostrou, né, Amplo, né. um dos dados, assim, que saltam aos olhos, é que nós estamos diante da geração mais triste da história nas escolas. Essa geração mais triste da história está nas escolas. O Pablo tem 3 décadas, mais disso, de docência, então é um dado que salta aos olhos, precisamos olhar com mais calma esse dado, né. E assim alguns pontos, né. Então a geração mais triste da história está nas escolas. 3 a cada 10 adolescentes se Uau, sentem tristeza quase todo o tempo, quase todos. quase todo o tempo. Me Não quer parece. dizer de que os outros não sintam tristeza, mas olha o dado, né, quase o tempo todo, sabe. E essa questão deve eu lembro muito do meu tempo, né, de professor e tal, tu vê estampado na fisionomia, na expressão corporal, no jeito que encara os desafios pedagógicos, no como reage aos pequenos e grandes conflitos que se estabelece na convivência com os colegas, não só da turma, mas também de outras turmas, que advém do recreio, que advém de outros momentos e tal, tudo. E isso para quem, né, passou uma vida toda praticamente em bancos escolares, isso é uma dor que atinge a gente como adulto, como uma pessoa que aposta muito na formação das novas gerações, ouvir dados desses, certo? Porque vem à mente tantas memórias, tantas situações de adolescentes, de crianças, e aqui, ó, Bev, vale salientar, não importa o bolso. Tá? Não importa o bolso. Hoje em dia, essas nuances não dá mais para dizer: "Ah, mas foi da classe A, foi da classe B, foi da classe C". Não, de todas as classes. Estamos falando do aluno independente da sua origem financeira, social, geográfica, ó, e tal. Estamos falando de uns aspectos que penso que a gente possa abordar durante o coisa, porque existem muitas camadas, olha a expressão, né, muitas camadas dessa questão, certo? Porque uma delas é, nesse cenário, como pensar uma solução, certo? Porque, contemplar os dados, se sensibilizar com os dados, sem se propor a dizer: "Vamos começar a tratar, vamos começar a estabelecer processos diferentes", aí nós temos que lembrar o seguinte: nós vamos dado esse a partir desses dados, nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar em cima das consequências ou vamos identificar as causas e saná-las para que, ó, a geração seguinte a essa não venha a sofrer de coisas talvez piores do que isso, né? Não há dúvida. E a gente também pensa, Pablo, que por vezes disfarçado de um leve mal-estar, de um leve, ficar dentro de si, né. Eu lembro que um tempo atrás eu assisti uma palestra sobre cultura de paz numa das escolas bem grandes aqui em Caxias do Sul, numa das escolas particulares do centro, e era uma palestra aberta, e eu fui. E eu lembro que eu fiquei, assim, muito impressionada, porque este palestrante, eu não vou me lembrar o nome dele, especialista em cultura de paz, em diálogos de paz no meio educacional, ele não era daqui, ele falava que o adolescente, ele é como se fosse uma ostra com a pérola, né, a pérola é o adolescente. Então muitas vezes e quando ele se abre, é o momento de poder olhar para a pérola, mas na maioria das vezes ele está fechado. Fechado. Então, muitas vezes quando esse adolescente se abre para conversar, é aquela hora que o pai e a mãe estão ocupado, o professor está atarefado, não pode falar, então é uma janela que se abre e sabe-se Deus quando vai se abrir de novo, e a gente não aproveita essas aberturas, né. Exato. E é muito, como é que eu vou dizer para ti, Bever, e para quem está nos ouvindo, é um
porque isso se dá no ambiente escolar, se dá no ambiente corporativo de trabalho, se dá, de forma magnífica na família, certo? O time do adolescente, o time do adulto, às vezes faz com que esteja não dissonante, mas focado em realidades outras, que o adulto não percebe essa janela, não percebe esse momento, sabe? Por quê? Porque para a criança, para o adolescente que estão ainda descobrindo o mundo, ainda se descobrindo no mundo e tal, ele tem os vínculos emocionais, os vínculos que abrem as portas, né, do diálogo, da conversa, da transparência, do simplesmente estar juntos, porque hoje muitas vezes tu está com a pessoa, com o corpo, mas não está junto de fato, porque está lá nos seus quadrantes outros, sabe? É muito difícil, certo? Então, carece de uma sensibilidade maior de quem é pai, mãe, professor e tal, essa sensibilidade. E talvez seja aí a oportunidade de você minimizar, de você dar retorno, de você conseguir pegar alguma coisa de um problema que você lá no passado ou ontem mesmo estourou, brigou, xingou, deu até um castigo para o adolescente, para a criança, sem entender, mais no sentido de manter a sua posição de autoridade do que propriamente de uma pessoa que caminha junto nesse processo da pessoa, daquele indivíduo se tornar pessoa, se tornar ser humano de fato, com tudo aquilo que a gente gosta e quer de um ser humano, que são trabalhar a questão das virtudes, a questão dos valores e tudo, né, o que compreende o ser humano. Então eu vejo assim, ó, de que essas janelas que tu fala, esse momento, eles são tão sutis, que às vezes você perde o time, perde a time. E muitas vezes, Beverly, não é a boca, certo? Mas é a uma posição corporal, e você tem que estar mais atento. Aí esses dias alguém disse assim: "Mas Pablo, como se estabelecer isso, que se o jovem, o adolescente hoje, a gente conversa com eles, eles sequer olham pra gente. Eles estão lá tão grudados no celular, tão grudados na deles e eles, não falam, eles, soltam um grunhido e eu não sei bem o que que ele quis falar, se ele concordou ou não concordou. Eu tento tentar descobrir". Eu disse assim: "Olha, agora você tem que ir para a comunicação não verbal, certo? Entender um pouquinho também de corpo, entender um pouquinho de corpo". E hoje nós, adultos, nós não sabemos também o que que é uma comunicação de corpo, Nós sabe? também estamos perdidos, Nós né, também Pablo, a estamos verdade é essa. perdendo, sabe? Adultos perdidos, adultos que não têm consciência corporal, não têm consciência de linguagem. E a questão que eu me coloco na minha mente, e quem está nos acompanhando, é como que nós vamos resgatar essa e tantas outras habilidades que são humanas num mundo aonde você só é jogado para ter comportamentos cerceados por uma tela, entende? E no tempo da tela, e cada vez mais reduzido o tempo, sabe? Era 30 segundos, depois passou para 15, agora já tem videozinhos de 8 segundos, sabe? E você já tem gente, Beverly, que não aguenta os 8 segundos do videozinho, e vai passando o dedo, e vai passando o dedo, sabe? Em cima da tela. Então, o mundo ainda carece de seres humanos com amplas habilidades e competências, certo? Não há dúvida disso. O dado é esse. Quem está nos escutando agora, quer participar, quer, enfim, interagir conosco, por favor, fique à vontade. Tem o WhatsApp 999530616, o telefone fixo 32209400 e também pode comentar direto lá na live no Facebook, né? facebook.com/Rede Tua Rádio. O tema deste programa é esse, né? Dados do IBGE, que ouviram aí um universo bem importante, né? De 115 mil adolescentes brasileiros. Isso aqui é uma pesquisa do Brasil, revelou que a geração mais triste da história do Brasil está nas escolas. O primeiro dado é esse: 3 a cada 10 adolescentes, perdão, sentem tristeza quase o tempo todo. Ou seja, muito possivelmente, Pablo, esse dado aqui refere-se ao período em que estão dormindo. Enquanto tô dormindo, não estou triste. Mas no dia a dia, Dia. a maior parte do tempo, ou seja, a sensação é de que o tempo inteiro a pessoa está
triste. Ela tem momentos em que, fica alegrinha, coisa e tal, mas na maioria do tempo ela tem um sentimento de tristeza que te acompanha, o que salta aos olhos, né. É. Sabe que quando eu tive contato com a pesquisa, os dados da pesquisa, eu fiquei, pensando, e se o IBGE ou enfim, um outro setor, fizesse um compilado das frases anunciadas pelos adolescentes nas entrevistas? Aham. Tem umas assim que mexe muito. Um adolescente disse assim: "Eu não sei o que fazer com o vazio que eu sinto dentro de mim". Um outro disse assim: "Hã, meu pai e minha mãe até me levam para o colégio e tal, mas eu não sinto eles. Eu não sinto proximidade com eles. Eles não me percebem, eles não me percebem", sabe. Então eu parei para pensar também, de que, pode ser a marca do nosso tempo, pode ser, né, agora culminou com isso, essa situação. Mas é porque nós, adultos, fizemos escolhas de modelos de família, de modelos de relação com os filhos, porque houve ali, em algum momento, que muitos pais, muitas famílias disseram assim: "Não, calma lá, eu cuido do meu filho. Ele tem um quarto para ele só. Eu coloquei tudo o que ele queria no quarto, computador, televisão, e não sei o quê. Ele tem a viagem do ano da turma dele, ele não sei o quê". Talvez não seja necessariamente isso que é o essencial para a vida de uma criança, de um adolescente. "Ah, mas aí ele já sabe", uma mãe disse assim: "Ah, mas ele já faz os temas dele". Mas não é a questão de fazer, é a questão de acompanhar, de verificar se tá "Não, mas ele me falou que fez", mas depois sabe de que ele não fez de fato, a tarefa escolar. Uma outra mãe diz assim: "Não, ele está no quarto o tempo todo, porque o colégio dá muito tema". Uma outra mãe diz assim: "Não, ele não sai do quarto, mas nem os temas ele não faz, ele fica lá nos joguinhos, fica lá nos contatos dele". Mas veja assim, ó, eu entendo e sempre entendi de que pai e mãe não é um garantidor das condições, mas é alguém que tem que acompanhar o processo de formação, da formação do indivíduo, entende? Não é correr lá para o colégio para defender o filho. Geralmente o pai que vai lá correndo para defender é o que não acompanha de fato, porque não está entendendo o que está acontecendo, então vai lá, em vez de pedir explicações, entender o contexto, já chega batendo na porta, empurrando mesa, que tem crescido muito isso entre os pais, certo? Então, hoje, Bever, eu penso muito mais assim, que modelo, não estou falando de modelo papai e mamãe, não, que modelo de família nós temos na relação com os próprios filhos, certo? Você tem um filho um filho, ou 2 ou 3 ou 4, todos eles merecem toda a atenção do mundo. Não sei se tu viu aquele vídeo, um vídeo viral que aconteceu, em que uma mãe estava servindo um bolo para a criança pequena, e a mãe viu que a mais velha estava vindo, ela fechou o bolo, colocou aquela parte de plástica em cima, né, transparente em cima, assim, e foi fazer uma outra atividade do lado do bolo, né. E a filha mais velha chegou e disse assim: "Mãe, serve um bolo para mim também". Aham. E a mãe disse assim: "Tu já é grande, te serve". Aham. E aí o pai que estava logo atrás veio e disse assim: Amor, sirva ela". "Ah, mas ela só faz isso para chamar minha atenção". "Sim, mas então não é do bolo, é a atenção que tu deves favorecer a ela, porque tu fez também para o mais novo". "Ah, mas o mais novo é criança". "Não, em qualquer idade você merece a atenção do teu pai e da tua mãe". E às vezes o gesto de cortar o bolo, às vezes alcançar alguma coisa, é aquele gesto que vai somando a tantos outros, consolidando uma proximidade que abrem aquelas janelas, que abrem aquelas portas de um diálogo, de uma conversa, digamos assim, agora eu posso falar de alguma coisa, Sim. agora eu posso buscar entender alguma coisa anterior. Eu me lembro uma vez que uma mãe disse assim: "Eu não consigo dormir, Pablo, enquanto eu não ouço o elevador parando no andar que nós moramos. Porque ele sai com os amigos, eu não sei para onde é que eles vão, porque eles não dizem aonde é que vão, e eu só naquele momento que eu fico tranquila". Mas às vezes, quando eu vejo que o elevador demora para descer, é sinal de que ele trouxe alguém para casa. Aí eu levanto e vou tirar satisfação. Mas um dia desses, Pablo, eu vi que ele demorou para entrar, não porque ele estava com companhia, porque ele estava bêbado.
E aí eu abri a porta para ele, senão ele ia dormir e vomitar no corredor, e eu xinguei ele até não querer mais. "Estou certa, né, Pablo?" Eu disse: "Não. Essa é a hora de você dar um abraço nele e dizer: 'Que bom que tu chegou, meu filho, em casa'", certo? Porque poderia ter ficado deitado, vomitando numa beira de calçada, não sei o quê, proporcionando, de repente, um acidente de alguém correndo na madrugada. Coloca ele na cama e agradece a Deus. Outro dia tu vai xingar, outro dia você vai comentar, outro dia você vai dialogar, porque ali ele bêbado, querendo vomitar, o cérebro dele está preocupado com outras questões. E você vai só gastar a tua saliva por nada, por nada. Então veja bem, Beverly, eu acho que tem muito do time também. E hoje pais, professores, adultos não estão conseguindo esse time com a criança, com o adolescente, e pior, ele está se sentindo abandonado. Tá se Uhum. sentindo vazio, daqui a pouco ele não vai ter motivação nem para estudar, nem para se relacionar, para nada. E cresce também o número de jovens, Beverly, que estão pensando em: "Parem o mundo que eu quero descer", para não citar o termo correto, entende? E mais do que isso, Beverly, é crescer o número de alunos, de jovens, de crianças e adolescentes que se automutilam. E Aliás, a esse e dado tem um saltou aqui, né. isso, e tem um universo de fragilidade tão grande, Bebe, que ele se ele não encontra a zona de pertencimento, a relação com os pais, com os parentes, com os professores, ele vai procurar em outros universos, certo? E muitos desses universos outros hoje não é mais o parquinho, não é mais o beco do bairro, não é mais, sabe, a noite perdido por ali, mas é as vias e muitas vias que tem pela internet. E o crime organizado, né. Crime organizado, sabe, porque a Uhum. sociedade também hoje tem uma imposição muito grande para cima do adolescente e do jovem de ter isso, tenha o tênis de marca, tenha isso, tenha aquilo, tenha o celular do top, tenha não sei o que e tal. E aí ele não conseguindo dos pais, porque os pais também estão ali administrando seu dinheiro que chega, com contas disso, conta aquilo, e hoje muito antes da monetização de um vídeo viral, ou de um videozinho em várias plataformas que tem ali, hoje tem os meios de venda de qualquer coisa, de remédio lícito, que se torna ilícito, porque é colocado junto com outros produtos nas baladas, nas festas e etc e tal tudo, ou simplesmente uma saidinha na madrugada, Beverly, com o Uber, só para fazer de mula, para levar a droga de um ponto A um ponto B, entende? Essa semana que passou, um jovem disse assim, mandou uma mensagem para mim dizendo assim: "Vê para mim se vale a pena". Eu disse: "Caramba, o que que é?". Aí ele mandou uma sequência de áudios de uma pessoa dizendo assim: "Que tu vai fazer no final de semana?". "Ah, eu vou, né, não tenho nada, tô de boa", naquele vocabulário deles Tô de lá boa. e tal, "talvez eu vou sair com meus cupincha e não sei o quê", enfim. Aí o que que aconteceu, Beverly? A proposta era assim, ó, a gente paga para ti, ônibus, paga a viagem, você vai até o Paraguai buscar até Foz do Iguaçu, Paraguai, buscar 2 pacotes. No domingo à noite tu retornas, entrega o pacote para nós e você vai ter tanto de dinheiro. Beverly, eu fiquei chocado, porque assim, eu ouvia falar, entende? Mas você receber o áudio Aham. e a relação do áudio, aí eu falei para esse jovem, eu disse assim: "Olha aqui, ô meu querido, na metade desse áudio que eu vou te reenviar, tem um indício de que é um baita de um problema, um baita de um problema. E por mais que ele prometa para ti que se houver qualquer coisa, ele vai solucionar para ti, não, não". E aí foi um tempo explicando para o jovem de 22 anos, Bever, querendo mais dinheiro, querendo dinheiro para comprar não sei o que para a namorada dele, querendo não sei o que e tal lá. Eu disse assim: "Gente, hoje em dia", e não pense tu, Beverly, que é um jovem da vulnerabilidade social, lá do bairro, lá da vila, lá do condomínio já rotulado como, né, da pesa não, de família que eu disse assim: "E agora, comento com a mãe dele, com o pai dele que eu conheço?", sabe. Aí como eu percebi de que contornei ali, porque ele disse que para ele seria fácil dizer para a família: "Olha, vou passar o final de semana na casa da fulano", iria e voltaria. Eu disse: "Não, meu querido, é uma vida toda que tu coloca em risco".
E depois o BO não vai para esses que estão te prometendo o paraíso, vai para o teu pai e para tua mãe que vão ter que, sabe Deus ir aonde, fazer todo um protocolo para tentar tirar você de um presídio, de uma detenção, e se esses pacotes forem drogas pesadas, você manja a tua história para sempre, meu querido. Um final de semana e uma vida toda manchada. Você quer isso para ti? Não, pelo amor de Deus, mas é um dinheiro tão parece fácil, encantador, e hoje, aí eu te coloco, Bever, a vulnerabilidade que hoje o jovem tem, os adolescentes têm, para cair em situação dessa. E não é só aqui, Bever. Agora há pouco descobriu-se jovens de outros países retidos em Caxias do Sul, no interior de Caxias do Sul, dentro do tráfico humano, sabe. Então, essa questão assim, ó, se nós adultos, nós pais, nós, professores, não cercarmos esses jovens de atenção, de cuidado, de proximidade, para fazer com que eles estabeleçam de fato uma zona de pertencimento, nós estaremos perdendo eles para as piores coisas que tem por ali, porque não é o bem que bate à porta quando você está desesperado. Boa, são 11h32. A gente não encerra por aqui, o assunto só começou, né, só começou. Eu vou fazer um primeiro intervalo, na sequência a gente volta com o tema do programa de hoje. Estamos diante da geração mais triste da história e essa geração está nas escolas aqui no Brasil, dados do IBGE. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 11h33. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 9 graus. Empreender no Rio Grande do Sul exige coragem, porque abrir portas todos os dias é enfrentar imposto, burocracia, pressão, incerteza. Mas quem empreende no Rio Grande do Sul não está sozinho. A Federação Varejista do Rio Grande do Sul atua com força, representatividade e presença. Defende pautas, fortalece entidades e trabalha para que a voz do empreendedor seja ouvida e respeitada. Federação Varejista do Rio Grande do Sul, a alma do varejo, a voz do Rio Grande. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Este é o tema do Maio Amarelo 2026, mês de conscientização para a redução de sinistros de trânsito. O foco neste ano é a alta vulnerabilidade dos motociclistas. Por isso, mais do que nunca, dirija com cuidado e respeite a sinalização. Enxergar o outro, especialmente os mais vulneráveis, é um gesto que salva vidas. Detran RS. Governo trabalhando. RS diferente. Vacina. Protege você.
protege todo mundo. Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, padrões de qualidade e estudos clínicos antes de serem aprovadas para o público. A vacina cria anticorpos para enfrentar doenças que muitas vezes apresentam riscos graves, podem deixar sequelas e até levar à morte. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. Onze horas 36 minutinhos, programa Tá na Pauta ao vivo, aqui pela tua Rádio São Francisco, transmitido pelo rádio e de forma simultânea também pelo facebook.com/Rede Tua Rádio, neste último com imagens aqui do estúdio. Eu, Beverly Rocha, e Pablo Carlotto, professor de carreira, ele é coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, e estamos batendo um papo aqui sobre um dado, né, que saiu divulgado agora em 2026, é um dado recente do IBGE, que ouviu aí uma quantidade bem grande do universo de jovens, né, adolescentes do Brasil, e revelou que nós estamos diante da sociedade, né, dos jovens mais tristes de toda a história conhecida, e esses jovens estão na escola, né, neste ambiente escolar. Deixa eu já trazer aqui a Paty Tomazini, tá com a gente dizendo bom dia, família São Francisco, um especial abraço para vocês todos, mas ao Frei Jaime, que tá de aniversário hoje, né? Frei Jaime Temos bolo hoje. muito elogiado aqui de aniversário, mas não é só o Frei Jaime, tem a Maria Helena Lacava, nossa livreira de plantão, também comemorando aqui mais uma virada, né? Dobrou o bolo, né? Porque dobrou. Queremos dois bolos, Queremos né? um bolo maior. A Maria Salete do bairro Bela Vista também sinalizou que está acompanhando o programa. Aqui a Beatriz Tessari Vivan também sinalizou que está acompanhando o programa. Tudo isso pelo WhatsApp. E na live direto, lá no Facebook, tem o Lídio Troian e a Inês Maffei. Muito obrigado a eles também por essa companhia. Pablo, retomando aqui os dados que saltam aos olhos, falamos sobre já essa questão. A Paty veio cumprimentar a Maria Helena também. Obrigada. Eu entrego para ela o teu carinho, Paty, ela vai ficar bem feliz, certamente. Esse dado que nós estamos trazendo, né, do IBGE, mostrou que a geração mais triste da história no Brasil está nas escolas. 3 a cada 10 adolescentes sentem tristeza quase o tempo todo. Outro dado que saltou aos olhos, que foi pensado aqui, Pablo, é que 49% deste universo pesquisado ficam irritados por qualquer coisa. Ou seja, é eles quem estão dizendo. A gente se irrita por qualquer coisa. Exato. E aí cabe literalmente qualquer coisa. É quase 50%, Pablo, de um universo de 115 Porque mil adolescentes. da irritação à agressão é um passo, sabe? Então, o que que você vê? Você, às vezes, não vê irritação, você vê agressão, certo? E o que me preocupa ali também, me ocupa pensar, é quanto desse percentual de adolescentes e jovens acabam indo para o lado da medicação e não pelo lado do atendimento. E a outra questão também, a pergunta que se faz é: a escola que deve garantir o acompanhamento psicológico? Não estaríamos nós aí só atacando as consequências? Quais as causas dessa questão toda? Então eu vejo assim, hoje, Bebe, nós temos que, como coletividade, nós temos que rever modelo e perfil de família, modelo e perfil de colégio, escola, modelo e perfil de sociedade. Certo? Porque entre a família e a sociedade existe a escola como uma ponte para dar continuidade, para garantir para que o jovem se estabeleça no mundo. Nós estamos numa crise institucional em todas elas, certo? E nessa crise nós estamos ainda decantando a crise, ainda saboreando, ainda lá no fundo do poço, chorando as mágoas, apalpando nos lados para ver se não tem mais fundo esse poço que parece ser que nós estamos no fundo, certo? E aí chovem especialistas, chovem escritores, chovem não sei o quê, dizendo, gente, a luz é daqui, vejam o fundo, né? A luz é lá no alto, lá em cima do poço, e não sei o quê e tal, tudo. Então, nós ainda vamos decantar muito essa questão. E, lamentavelmente, Bever, muitos desses jovens tristes no colégio vão para o mercado do trabalho
também tristes. E serão aqueles profissionais que vão atender a gente de cara fechada, Meia boca. meia boca, meio profissional, entende? Ou então um profissional que procura uma saída para as questões de forma fácil, de forma não pensada, não articulada, não, toma isso, não, aumenta aquilo, faz esse procedimento, faz aquele outro protocolo e assim por diante. Então, é uma onda que se estabelece ali. Então, veja bem, se há uma fragilidade de papai e mamãe, de tutores, sejam avós, sejam quem for e tal, tudo, padrasto ou, o namorado atual da mãe, ou etc e tal, que está ali acompanhando os processos, há uma fragilidade também dos professores, porque hoje as escolas, na sua maioria, e aí vai do público ao privado, baixaram a régua para contratar profissionais, certo? Então, hoje, muitos colégios têm mais cuidadores do que, de fato, professor. Professor. É aquela pessoa que vai ali, vai ministrar um plano de trabalho que veio de um sistema já preparado, seja por polígrafo, seja pelas vias que nós temos hoje de aplicativos e tal, tudo. E o jovem que, mesmo triste, mesmo às vezes com nuances de ansiedade e de depressão, ele tem um olhar crítico e vai perceber a fragilidade de quem está à sua frente. Percebe a fragilidade de um pai e de uma mãe em casa, percebe a fragilidade do professor, e aí, que mundo ele vai construir na sua cosmovisão de futuro? Digamos assim, que elementos vão dizer para ele, olha, faça isso, instigue isso, prepare isso, porque tem um mundo ali fora que precisa da sua contribuição como ser humano, Nós não estamos vendo isso. Hoje, Bever, os colégios brasileiros têm um quê de sucesso na educação inicial, nas séries iniciais, até o Fundamental 1. Do Fundamental 2 para diante, é uma crise sem proporções. E é do professor, é do coordenador pedagógico, é do gestor educacional, é do sistema de educação e assim por diante. Nunca vi tanta mudança quanto no ensino médio no nosso país. A cada um ano, novo ensino médio, novíssimo ensino médio. Agora vamos para um novo ensino médio, sabe? Nas últimas gerações, nos últimos 10 anos, 15 anos, cada ano que começa o ensino médio é uma proposta diferente, é uma ideia diferente, certo? Quando você pensa, não, agora agora está instaurado a nova proposta do ensino médio. Já tem 2 ou 3 vindo ali, a rodo, você tendo que dar atenção, agora mudou, gente, agora é desse jeito, não, agora é daquele outro. Ou seja, nós estamos com uma crise também de proposta, de modelo. E aí, a gente não sabe que escola nós estamos, o aluno também não sabe o que ele é. Porque agora se cobra uma coisa, agora se cobra outra. Antes, era todo mundo preparado para o vestibular. Não, porque o vestibular... Não, agora é todo mundo preparado para... Não, gente, agora o ensino é técnico. Não, gente, agora nós vamos fazer tudo... Não vai ter mais ensino médio. É só Instituto Federal para todo... Não, agora não é mais público, agora vai ser público-privado. Não, gente, agora é cívico-militar. Não, gente, agora... É uma doideira, Beverly, é uma doideira. Pensa bem. E aí, como é que fica o aluno que a cada pouco chega e diz assim, gente, agora nós vamos terminar esse processo, porque a partir da semana que vem, do ano que vem, a gente vai ter um novo ensino médio, que vai ser dessa outra forma. Vai ser por áreas temáticas, vai ser por projetos, vai ser por áreas afins, você poderá escolher. Chega no ano seguinte, não tem escolha, não tem temática. Sabe? Então, o que nós vivemos hoje é uma crise também de gestão muito grande. O adulto está perdido também. O adulto também está nesse universo de tristeza, se não se motivar, se não tiver prioridade, se não souber qual é o seu projeto de vida. E não estou falando um projeto de vida vocacional, projeto de vida religioso. Não, um projeto de vida como pessoa,
como pessoa, quais são as tuas metas, teus sonhos. Há um tempo atrás se perguntava para a criança, quando crescer você vai ser o quê? Hoje a criança nem ouve a pergunta, ela diz, você quer ser youtuber, quero ser influencer. Mas aí vem a pergunta, qual é o modelo de pessoa, qual é o modelo de gente de sucesso que tu tem à nossa frente? Não temos. É uma crise também nisso. Os nossos mitos, os nossos, digamos assim, ídolos e tal, tudo, são tudo vazios. Num dia você ovaciona ele, no outro dia ele está sendo preso. Como assim? Como assim? Está sendo cancelado, está sendo isso e aquilo. Num dia você grita, que maravilha, olha a escalação para a Copa do Mundo, mas no mesmo dia, que bom que escalaram ele, porque agora teremos motivos para dizer depois por que a seleção não ganhou a Copa. Gente, raios, que mundo é este? Que mundo é este? Certo? Ontem, não precisamos trocar de papa, trocou o papa, porque é o anticristo, trocou o papa em um ano do novo papa. Ele é o anticristo. Que isso? Que insatisfação é essa? Que vazio é esse? Que você tem que pegar e argumentar na mesma fala você tem que sentir as alegrias e na mesma fala você já... Isso é sintoma de vazio. Você não se identifica, você não luta, você não se entrega, você não faz o processo de discernimento para dizer o que isso agrega para a minha forma de pensar e ser neste mundo. Hoje eu abraço, hoje tem gente tão vazia e tão carente em todas as dimensões, Beverly, que sai à rua abraçando o porco-espinho. Ai, 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 Pablo, tem outros dados aqui que me parece que são importantes também que a gente dialogue, né? Meio que já ficaram intrínsecos nos teus olhares, mas a gente precisa pontuar eles, né? Já falei aqui dos 3 a cada 10 adolescentes sentem tristeza o tempo todo, 49% irritados por qualquer coisa, e tem um dado que é bem impressionante. Praticamente 19 a 18,5% pensam frequentemente que a vida não vale a pena ser vivida, que está embutido no que você falou, e nesse dado aqui, né, que é praticamente 20%, gente, desse universo todo, pensa que a vida não vale a pena, ou seja, é a ideia de futuro roubada, sequestrada, é a ideia de valor pessoal também roubado, sequestrado, né, de um tempo. E eu lembrei de uma conversa que eu tive, isso ninguém me contou, eu tive uma conversa displicente, assim, com uma pessoa jovem, na faixa entre 17 e 19 anos na época, eu não me recordo exatamente a idade que tinha, a gente estava num grupo de jovens, de pessoas e alguns jovens, e a gente começou a falar sobre relacionamento, né? Relacionamento, quem queria namorar, quem já estava namorando, quem ia casar, quem, né? Enfim, aquela coisa que os jovens muitas vezes trazem também para as conversas. E uma dessas jovens, uma menina, ela disse: olha, eu pretendo ficar com pessoas, mas namorar não vale a pena porque eu não acredito no amor. Eu não acredito no amor. O dia que eu me casar, olha que frase bombástica. O dia que eu me casar vai ser por conveniência. Eu quero alguém que me dê, eu possa ajudar financeiramente, a pessoa possa me ajudar financeiramente, que eu possa contribuir para a qualificação profissional, que ela possa contribuir e que a gente possa ter uma vida assim como se fosse colega de quarto, sabe, Pablo? É isso, porque eu não acredito no amor. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas na hora assim que falou, eu perguntei, mas por que tu não acredita no amor? Não, porque a minha educação foi assim, meus pais se casaram por conveniência, é uma relação sólida, é uma relação muito boa, eles se dão super bem, mas eles sempre expressaram que não foi por amor, né? O amor é uma coisa para os fracos. O amor é uma coisa para os pobres. O amor é uma coisa que te faz acreditar e agir de uma maneira que é incoerente, é irracional. E eu fiquei pensando, sabe que eu levei aquilo para casa até hoje, Pablo, já faz uns 2, 3 anos, eu sempre penso nesse argumento. Que vida vale a pena ser vivida, Pablo, se você não tem a ideia de amor presente? Por isso que eu estava falando antes, Bebe, sobre a questão de modelo, né? Que modelo de família, de relacionamento tu tens, que você... Porque qualquer pessoa, independente da idade, mas o jovem mais ainda, a criança mais ainda, aprende vendo e não escutando, certo? Então não adianta um pai, uma mãe, um professor encher o ouvido da criança ou do adolescente com blá blá blá, se não demonstra isso nas suas atitudes, se o testemunho não é desse, certo? Então, Bebe, vamos pensar assim, ó, quando o jovem, quando ele não tem uma, digamos assim, uma cosmovisão
trabalhada, apresentada para ele como desafio, ele vai encontrar desafios em outras paradas, em outras questões, certo? Veja bem, hoje apresentado para as crianças e adolescentes de que não é o profissional de sucesso, o profissional que realizou-se na profissão, não é visto mais como um modelo. É visto como modelo aquele influencer que viralizou, não importa o quê. Não importa se foi uma questão ética, se não foi uma questão ética. Veja bem, velho, hoje uma das maiores influências brasileira, tá? Não é aquela que tem programa na TV. Ela alçou esse patamar forjando de que ela andava de helicóptero, que ela andava como é que se chama, de aqueles barcos de gente rica, Iate. iate e Iate. tal, tudo, que o pai dela deu, que não sei o que e tal, tudo. Hoje ela tem dinheiro para conquistar isso, mas ela construiu a primeira fase dela com isso, certo? Uhum. Eu nem vou explanar muito esse universo, porque é um universo que como se diz no passado, é castelo de areia, é castelo de cartas, vem o vento, alguém pisa e vai, e a gente já tem nuances vários desses, certo, Bev? Mas veja bem, hoje, você chegar para um jovem, Bev, e propor a ele leitura, escrita, entende? E aí vem até uma colocação do Papa Leão XIV que vai culminar agora com o dia 25 de maio, com o lançamento da primeira encíclica do Papa, que eu acho assim que nós temos que reposicionar a questão humana. Há uma sedução, há um campo de ilusão tão grande do ser humano, do profissional à vida individual, à vida pessoal, de encantamento com a inteligência artificial, encantamento com as tecnologias, que pode ser uma aniquilação do potencial humano, certo? Veja bem, nós estamos no limiar de algo que a gente tem que fazer uma escolha, uma escolha. E essa escolha não é do campo pessoal, é do campo coletivo, certo? Uhum. É colocar a tecnologia, que é um instrumento, no campo dela, que é ajudar o ser humano e não ocupar o lugar do ser humano e não justificar de que humanos aniquilem humanos, Aham. certo? Então, veja bem, é um universo que o jovem, que a criança, no alto da sua sensibilidade, está percebendo essa disfunção e está dizendo para si mesmo, se perguntando, vale a pena viver nesse mundo no rumo que ele está andando? Hoje, Bev, os jovens, eles não são como nós, na nossa juventude, em que nós já tínhamos um mundo formatado para nós, que era vamos estudar, vamos trabalhar, vamos casar, vamos ter filhos, vamos realizar a nossa vida, não tem mais esse acordo coletivo desse rumo. Hoje, qualquer um faz o seu rumo, mas esse qualquer um faz o seu rumo é que está colocando as pessoas em crise existencial. Existencial. Ah, no colégio, não. Então vamos fazer o seguinte, eu proponho para vocês esse estudo, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer outro. Mas venham conversar comigo. Tu está dando um mundo de incerteza. Tu não está colocando ali, ó, vamos partilhar por aqui, porque aqui temos isso, esse como objetivo, essas finalidades, é esse o planejamento escolar. Não, agora mudamos todo de rumo. Cansei de ver em colégio, Bever, todo ano planejado, tudo ajustado e tal, tudo. Não, gente, não mudou o planejamento, Bever. Mudou a rota completa da questão, sabe? Numa fragilidade muito grande, deixa ambiente inseguro. Hoje, colégios que se mantêm no topo, Bever, são aqueles que transmitem segurança. Segurança de proposta, de projeto. Hoje, a criança ou adolescente que está seguro, por assim dizer, é aquele adolescente que o papai ou a mamãe, a família, onde ele está coabitando, tem um projeto seguro. Criança hoje vai para o colégio e não sabe quem vai lhe buscar no final do dia. Se vai ser a avó, a dinda, a tia, a namorada, o namorado, o vizinho e não sei o quê. Ele tem até essa incerteza se vai chegar em casa. Do Uau. simples ato de ir para o colégio, Bever, Uhum. sabe?
É chocante. É É um pouco chocante. chocante. A Paty Tomasini está conosco aqui, ela disse: "Olha, eu também fiquei chocada com o argumento da questão do amor, né", e é isso. Tem um último dado, Pablo, que, a gente tem visto, ele já foi tema de programas específicos, mas agora ele ganhou um dado dentro deste universo, desse recorte, né, que tem a ver com uma geração triste, que está na escola, com essas abordagens, né. 30% desses jovens pesquisados aí pelo IBGE revelaram que já sentiram vontade de se machucar. Não é sobre os que estão fazendo cortes, né, se automutilando. Já passou pela cabeça deles como uma forma de aliviar essa tensão toda que a gente falou aqui, provocar a automutilação. Eu sei que tem uma diferença entre pensar e fazer, mas dentro desse contexto aqui, pensar já é um sinal amarelo, né? Exato. E veja bem, Bever, talvez a pesquisa não tenha tido esse alcance, mas veja que temos um número significativo de jovem que vê o quarto como um refúgio, como um esconderijo. Seu lugar no mundo. E não aquela questão: "Ai, o meu quarto". A minha geração, deve ter um quarto individual era sonho de consumo. Agora é uma trincheira, agora é um fuga do mundo, sabe. Se você cruzar esses dados do IBGE e dados de outras fontes, diz que também é a geração que menos pensa em sexo, sabe. Mas é uma geração que agora, fora do Brasil, voltou a usar mais o cigarro, voltou a usar mais entorpecentes, certo? No Brasil não temos esse dado, no Brasil tem a diminuição do consumo do álcool, mas ainda há uma vulnerabilidade muito grande para os cigarros eletrônicos no Brasil, como forma e outra, em vez de investir numa alimentação adequada, atividade física, também o jovem hoje brasileiro está procurando meios outros para ter um corpo chapado, para estar fit, e não através da alimentação, da atividade física, mas e aí cresceu também o número de jovens brasileiros que estão infartando dentro de academias, certo? E isso preocupa quando você começa a pegar outros dados, entende, Bever? Que o IBGE traz mas tem outras nuances da realidade acontecendo ali que nós temos que também estar atentos. Por quê? Porque isso tem um reflexo também na vida adulta. Nossa, Também na total. vida adulta. A Isabel Viapiano, aqui na retinha final, ela escreveu lá no WhatsApp: Bom dia a todos. Triste realidade onde adolescentes dentro de suas casas sentem-se perdidos, sozinhos, pedindo socorro. Infelizmente, alguns pais não merecem os filhos que têm. Muitos pais, através de suas atitudes inadequadas, empurram seus filhos para as drogas. Deveria existir cursos pedagógicos para preparar futuros papais e mamães, né? Enfim. Sim, a gente precisaria de quase que assim uma espécie de reabilitação social para todo mundo, cada um no seu Pra todo lugarzinho, né, mundo, se reabilitar, porque a gente foi se desconectando com as coisas que já eram resolvidas, né, Pablo? Estava resolvido Estava algumas resolvido. coisas e agora aquilo que estava resolvido também não tá, um futuro incerto, então estamos todos perdidos. Eu lembro do título do Percy Jackson, sabe? No Mar de Monstros. Mais ou menos assim, estamos todos ali lutando e muitas vezes não enxergando o que é verdadeiramente importante. Tem sim pais que não estão sabendo fazer seu papel, tem filhos que não estão colaborando também, porque para um bom pai existir, para uma boa mãe existir, a sociedade tem que favorecer, né, Pablo? Não Exato, é só não tem nada dissociado, não é uma não tem é uma decisão só individual, Ah, passa pelo individual, mas exato. passa pelo coletivo. Exato, tá faltando orquestrar, tá É. faltando por exemplo, hoje nós vivemos uma era de muito dissenso, e Uhum. você se acha empoderado porque discorda do outro. Sim. Como assim? Entende? O teu Uhum. poder está em você favorecer de que nós tenhamos consensos, e hoje nós estamos pouco com consenso, certo? Uhum. Eu luto pela paz, mas sou a favor da guerra. Eu luto pela vida, mas que bom que estão matando gente lá do outro lado. Como assim? Então é Uhum. uma coisa completamente antagônica, certo? E parece que há quem ganhe com a polarização. Há quem ganhe com o dissenso. Há quem ganhe que não haja, digamos, objetivos comuns. Você tem que lutar por você. É nós por nós mesmos. Daí vem os chavões, vem todos aqueles elementos. Mas eu gostaria de dizer assim, ó, que está no final do programa, Beber, é de que
pensa, 2026, a era do que a gente certo, internet, tecnologia, música, vídeo, cinema, viagens, etc e tal, tudo, poder entrar num museu sem sair de casa, poder fazer sondagem sobre um determinado país qualquer, sobre qualquer assunto, através de um trem que está na tua frente, né? Seja Aham. um tablet, seja um celular, seja o que for e tal, tudo, mas é a mesma era que a gente evidencia vazios enormes. E não é só o adolescente, Beverly, não é só o jovem lá na escola. Hoje nós temos empresas com muita gente vazias, nós temos igrejas com muita gente vazias, nós temos. E podemos fazer uma lista muito grande, certo? Então, o que que está faltando para nós humanos, entendermos que se você não cuidar da interioridade, você pode ter o mundo todo a seu serviço, mas não preenche um vazio interior que você não estabeleceu relações com as pessoas que estão mais próximas, tua Uhum. família, teus colegas de trabalho. Hoje você se sente mais próximo de uma pessoa que está num outro continente, porque dialoga, porque conversa, do que a pessoa que está do teu lado. Pode ser que o teu filho adolescente, trancado lá no quarto, esteja mais próximo emocionalmente de um bandido que está oferecendo coisas ilícitas para ele ou instigando ele a fazer coisas que não deveria fazer e tal, do que alguém que está ali, Uhum. do outro lado da parede, dormindo e que de repente está tendo a mesma postura. Pablo, obrigada pela tua presença e pelas baitas reflexões hoje. Um abraço forte. Obrigado, um É abraço. muito bom conversar desse assunto com quem tem a experiência não só de sala de aula, mas também tem todo um preparo do intelecto para poder entender estes momentos. Então foi um momento muito precioso. Muito obrigada por isso. Esse conteúdo ele fica armazenado e disponível em vídeos no